Seja bem-vindo ao canal destinado à evangelização espírita infantil, com sugestões de aulas, atividades, brincadeiras, peças de teatro, tem muita coisa legal. Aproveita e já se inscreve, ativa o sininho para ficar sabendo das novidades. E o tema de hoje é drogas, efeitos no perispírito. A gente já fez uma aula sobre drogas aqui, efeitos no corpo, e agora a gente vai falar do corpo do espírito, né? O perispírito. E para quem quiser aproveitar, né, pode dar uma olhada nas duas aulas. Essa aula é sugerida para crianças de 5 a 13 anos. A duração estimada é cerca de 50 minutos. No nosso cronograma, a gente tem o primeiro momento, que é uma oração com todas as crianças, para agradecer. A gente sempre pergunta se uma criança gostaria de fazer a oração. No segundo momento, o evangelizador coloca as cadeiras em um círculo para fazer uma roda de conversa. E passa a música Liberdade, do grupo Arte Nascente, GAN, está disponível aqui no link que eu deixei para vocês na descrição do vídeo, para as crianças ouvirem. E a gente fala para as crianças que o tema da aula vai ser sobre essa música. Então, para elas prestarem atenção e depois falar para a gente, né, o que, do que se trata essa música. A cifra da música também está disponível aqui, né? Para quem consegue tocar um instrumento musical, é sempre legal tentar fazer essa parte, né? Para as crianças é, aprenderem, né, a importância do instrumento na vida. E depois, né, a gente pergunta para as crianças exatamente sobre a história da música. Começa bem, termina bem, o que acontece, né? Uma sugestão é cantar com as crianças 2 vezes a música. E na sequência, o evangelizador relembra as crianças que, em uma aula passada, já abordou os efeitos das drogas no corpo físico, né? Já comentei disso aqui com vocês. Lembra as crianças de alguns desses efeitos, né, desses problemas: a depressão, risco de câncer, lesão nos pulmões, problemas de coração, doenças no fígado, lesões no cérebro, dependência química, dentre outros. Mas, como não somos somente corpo material, agora é o momento de conversarmos sobre os efeitos das drogas no perispírito, no corpo espiritual. Então, o evangelizador passa 3 vídeos. O primeiro é esse aqui, muito interessante, né? Que mostra a questão da obsessão e vampirismo envolvendo o alcoolismo e bebidas alcoólicas, né? O tempo do vídeo é de 3 minutos e 35 segundos. Também coloquei o link para vocês na descrição. O segundo vídeo é um vídeo animado com a narração do Divaldo Franco sobre as consequências do uso das drogas, né? O tempo é de 2 minutos. E o terceiro vídeo também é um vídeo animado, né? Que mostra que as drogas fazem o usuário perder os amigos, os amores e a família. É um vídeo somente com imagem, né? Sem som, mas bastante interessante. Dura 1 minuto. E a gente comenta, né, que a pessoa que é usuário de droga perde a família por 2 motivos, né? Porque a família muitas vezes desiste, né, de tentar lutar, né, contra as drogas, é muito difícil. E a segunda, o segundo momento, né, porque o usuário de drogas ele prefere muitas vezes, né, ver a droga do que os seus familiares, né? Então ele acaba tendo na frente dele só as drogas e não os familiares. A gente até mencionou com as crianças que muitas vezes os viciados em drogas, eles vendem a televisão de casa, vendem panelas, né, para comprar a droga, mesmo sem a família permitir. E após assistirem, né, o evangelizador pergunta para as crianças o que elas entenderam. A gente traz aqui, né, algumas sugestões de perguntas, né, e questões para a conversa. E a gente coloca essas questões, né, como sugestão para o evangelizador estudar e na hora da aula, né, sempre conversar com as crianças de um jeito mais adequado para a faixa etária. Então a primeira pergunta é: quando estamos usando drogas, né, álcool, maconha, cigarro, crack, estamos sozinhos? Quem nos acompanha? Aí tem a questão do vampirismo espiritual ou parasitismo espiritual. É a ação pela qual espíritos inferiores, né,
presos a paixões e vícios terrenos, se conectam magneticamente à organização psicofísica das pessoas encarnadas para drenar suas energias vitais e fluidos, que é a mesma ideia, né, da questão do pensamento, né, que a gente acaba atraindo é, bons ou maus, vamos dizer maus, né, espíritos, espíritos menos evoluídos, conforme os nossos sentimentos, nossos pensamentos. E aqui a ideia do vampirismo. E a segunda pergunta é: quais são as consequências para o perispírito? Então, como a gente viu ali, especialmente no vídeo do Divaldo Franco, né, o perispírito é conectado profundamente ao nosso corpo físico e o uso das drogas danifica também o perispírito. Além disso, desequilibra nosso campo mental, tornando vulnerável às influências espirituais inferiores, que também é o caso do vampirismo, né? Esses danos, né, ao perispírito acarretam a necessidade de novas encarnações em um corpo e mente muitas vezes prejudicados. Distúrbios, conflitos, vazio existencial, porque houve um mau uso da inteligência, né? Então, o perispírito recebe também esses danos, né, assim como o corpo físico, só que o perispírito continua conosco, né, depois do desencarne. Então, a gente tem que reparar, né, essas condições no nosso corpo espiritual e muitas vezes temos que reencarnar com esses distúrbios, né, ou problemas, para de certa forma conviver com eles, né, e limpar, né, o nosso perispírito. E como atividade prática, né, a gente sugere pedir para as crianças criarem um quadrinho mostrando, né, na primeira parte, adolescente usando drogas e a companhia espiritual. Na segunda parte, adolescente após alguns anos, né, continuando o uso das drogas e os efeitos no corpo e no perispírito. Depois, o afastamento da família e amigos, né, os quais já têm novas companhias, né. E no último quadrinho, a nova vida, né, reencarnação e as condições desse novo corpo. A sugestão é dividir as crianças em grupos e cada grupo ficar responsável por um quadro, né, um quadrinho. Para vocês terem uma ideia, esse quadrinho que vocês estão vendo aqui, eu basicamente peguei essa descrição da atividade e coloquei no chat GPT, com a pequena alteração ali pedindo para ele mudar a cor da criança, né, do cabelo, para mostrar a reencarnação. Mas uma opção, né, caso você tenha levado um computador para a sala, né, é aproveitar, né, e pedir para as crianças, cada uma, montarem uma imagem, né, de um quadrinho no chat GPT utilizando a inteligência artificial e o prompt de comando, né? Depois juntar as quatro imagens. Nesse caso foi uma imagem só, né? Mas para as crianças é interessante que cada grupo faça um. E por fim, a gente traz para vocês um pouquinho de como foi a nossa aula, né, com as crianças. A gente levou um notebook, como vocês podem ver, né? A gente passou os vídeos para elas, depois conversou. Elas ficaram bastante interessadas, né, e até impactadas, né, com os vídeos, né, mostrando realmente que a gente não está sozinho, quais são as influências que a gente tem quando a gente está nesse caminho ruim, né, das drogas. E por fim, nosso último momento, a oração de encerramento com todas as crianças. A gente pede para elas também organizarem a sala. É isso, a nossa sugestão de aula termina aqui. A gente espera que vocês tenham gostado. Depois escreva aí no comentário o que vocês acharam, se vocês já fizeram alguma coisa do tipo na sala de aula, se já usaram essa aula e como foi o resultado. Fiquem com Deus e até a próxima. Boa evangelização para todos nós.